Olá, eu sou Alexandre Martins e vamos para mais um vídeo de número 7 da série A Constituição da Personalidade sob o Espectro do Falso Eu. Olha, gente, hoje nós vamos falar do delta psicológico, né? As 3 nuances básicas dentro do estudo que estou realizando sobre a nossa estrutura de personalidade. Então nós temos o superlativo, né? Que a gente pode entender como o superego do Freud, para ficar mais fácil, todo mundo conhece com mais tranquilidade, o próprio ego e a vontade. Então essas são as 3 questões que movem o nosso psiquismo dentro da constituição do falso eu, né? Na verdade, essa estrutura é verdadeira. Ela é parte do nosso falso eu. A ideia aqui é trazer o que gera a disfunção nessa estrutura. O que gera nessa estrutura o falso eu. Lembrando que todas as estruturas que eu estou citando aqui, elas são reais, elas existem, elas não são falsas, elas não são fruto de um falso eu. O que é fruto de um falso eu é a disfunção dentro dessas estruturas. E olha o nosso amiguinho aqui, olha o delta, olha só. Então, né? Quando eu gosto desse delta porque os 3 lados são iguais, sempre eu vou estar ressaltando isso nos vídeos. E assim, quando eu falo de estrutura de personalidade adequada, é uma estrutura que todos os lados são iguais. Nada sobrepõe a nada. Isso é o funcionamento correto da nossa personalidade. Então, o que é o superlativo? É o eu que vai ser o soldado de nossa vida. É o que vai nos corrigir de erros, que vai nos corrigir no curso que nós realizamos na vida, vai gerando aquele aprendizado de coisas que nós não podemos fazer, tá? Não estou trazendo aqui questões morais, estou trazendo questões de aprendizado moral. Então, o aprendizado moral que nós precisamos ter, que vai acontecer geralmente a partir dos 3, 4 anos de idade, que é a nossa constituição de caráter. Começa na infância, tá? Nós temos o ego, que é a nossa estrutura que de certa forma vai permear as outras duas, retirando o que é bom das duas estruturas, tá? Então é o que vai nos dar, assim, a visão de mundo, vai nos colocar em contato com o mundo exterior e a vontade, né? Nossos impulsos, nossas pulsões, né? E várias outras características aí do que eu quero e faço, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o triângulo do falso eu. Ei, coisa linda, né? Esse triângulo é uma benção de ruim. Então tá, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho do superlativo primeiro, depois a gente fala do ego. Vamos falar do superlativo. Sempre, quando eu estiver falando das estruturas, sempre o primeiro tópico que eu falar vai estar na base. O segundo tópico, a minha de esquerda. E o terceiro tópico, a minha direita. Só para ficar tranquilo para vocês quando eu fazer o giro do triângulo. Para não ficar confuso, certo? Então vamos lá. Na disfuncional do falso eu tenho o superlativo maior que as outras instâncias. Eu vou ser uma pessoa que vai ter os transtornos de personalidade ligados à obsessão ou transtornos obsessivos. Aquela pessoa que quer ter o controle de tudo, o famoso toque. Então, a disfunção no falso eu vai gerar esse transtorno. Eu não estou falando uma pessoa que tem mania, que isso é normal de qualquer ser humano. Eu estou falando de manias ao passo de virar um transtorno, tá? Uma pessoa que tem uma mania de limpeza, uma mania de algo que tem algum perfeccionismo em alguma área, é relevante. Só que ela tem que tomar cuidado, porque às vezes esse relevante se torna algo muito ruim, gerando um transtorno mental propriamente dito, certo? Então, diante disso, nós temos o ego. Das estruturas, nós estamos aqui nesse triângulo, a menor estrutura. Então, é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a realidade. E a vontade. Só que é uma vontade reprimida. Por quê?
A hora que ele vai realizar, vem o superlativo aqui, joga para baixo. Não realiza, não faz. Certo? Vamos fazer o giro no triângulo para entender agora um pouquinho do ego. O ego, ele coloca a gente em contato com a realidade, certo? Uma pessoa com ego elevado, ele vai ser uma pessoa estritamente racional, ignorando o superlativo de certa forma, porque ele ainda predomina, porque tem um certo tamanho, mas olha o tamanhozinho da vontade. Ele não exerce as vontades. Por quê? Ele se baseia somente, única e exclusivamente em fatos. Real, concreto. E aí também não é legal, porque vai gerar uma pessoa estritamente ligada à questão lógica. Lembra do Spock? É aquela personalidade que eu estou falando. Nada tem lógica. Só o que é comprovado, o que é cientificamente válido, é o que funciona para essa pessoa. Isso também é grave, porque você pode ignorar as outras instâncias, inclusive o que nós discutimos no vídeo anterior, sobre o eu ligado à metafísica. Uma pessoa como Spock, que é um personagem, claro, mas traz bem claro as personalidades, ele é um personagem não metafísico. Ele não acreditaria em nada além do físico, tá? Então é muito bom trazer esses exemplos. Da mesma forma que se eu pegar uma pessoa com um superlativo elevado, quem assistiu o filme O Aviador? É um exemplo claro do superlativo elevado. É um superlativo que predomina sobre o seu ego e predomina sobre sua vontade, ao passo da ilusão dele ser tão forte que ele faz da casa dele uma bolha para que ninguém consiga entrar e ele mesmo não consiga sair. Mas vamos continuar o vídeo. Agora vamos falar da vontade elevada com um ego mais ou menos, né, de um tamanho interessante, mas um superlativo pequeno. Então, superlativo pequeno, ego muito, de certa forma, não tão grande, não tão alinhado, e uma vontade acima de tudo. Eu posso, eu quero, eu aconteço, vou fazer, não importa o que o mundo pense ao meu respeito, eu vou fazer. Né? E eu faço. A gente pode incluir nisso aqui, nessa vontade super maximizada, um hedonismo. O que é hedonismo? Eu posso fazer tudo o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida mesmo. Nós não podemos permitir, porque isso também é falso eu. Acaba entrando num superlativo muito elevado. Mas a gente precisa de ter respeito e caráter. Que são duas estruturas básicas que a nossa personalidade precisa ter alinhada, mas a vontade não permite a gente ser assim. Tá? Qual que é a ideia? Alinhamento. Todos os lados iguais. Nós temos que ter nosso controle superlativo, nós temos que ter nosso ego, nós temos que ter vontade. Como seres humanos temos vontade e precisamos dar vazão, sim, às nossas vontades. Mas precisamos respeitar o nosso ego, que é o contato com a realidade, desde que isso não destoa demais da realidade e desde que isso respeite as nossas concepções pré-concebidas. Tá? Existem questões nossas pré-concebidas que elas precisam ser levadas em consideração, senão geram a disfunção. Lados diferentes de várias nuances de nossa personalidade. É isso que eu queria trazer com esse vídeo. Foi um prazer estar mais um dia com vocês. Gostaria que você se inscrevesse em nosso canal. Acione os sininhos das notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo você possa ver e compartilhe esse material. Ajude a gente a crescer aí para honra e glória, né, do nosso Deus e que tudo seja feito corretamente dentro da sua perspectiva, desde que esta esteja alinhada, ok? Então um grande abraço e tenha um bom dia.